Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que alegria estar com você aqui mais uma vez para falarmos hoje sobre um assunto muito importante. Eu já estou aqui de rosa, que é justamente para chamar a atenção do Outubro Rosa que está se aproximando, e nós não podemos deixar de falar sobre saúde e prevenção aí, quando se fala da saúde da mulher, prevenção ao câncer de mama em especial, é o que vamos falar hoje aqui com a nossa convidada, que é a doutora Camila Weigert. Ela é médica, mastologista e ela tem feito aí a diferença na vida já de muitas mulheres no decorrer aí da sua trajetória. Então eu convido você para estar conosco hoje aqui acompanhando esse bate-papo. Doutora Camila vai estar conosco durante toda a semana para nos trazer várias dicas e você é nossa convidada e nosso convidado para acompanhar aqui a programação no Revista da Tarde. Doutora Camila, que alegria ter você hoje aqui conosco. Esse assunto que vamos falar é muito importante, então nós estamos bem felizes em recebê-la hoje aqui no programa. Bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra fazer parte, estar aqui no programa com vocês. Lá em casa a gente sempre assiste a Rede Super, é algo assim que faz parte da nossa rotina, então estar aqui e poder trazer dicas de saúde, né, para as telespectadoras, para os telespectadores, é um enorme prazer. Agradeço muito o convite. Que coisa boa, a gente fica tão feliz quando alguém chega aqui e fala, ó, estamos assistindo a Rede Super, assistimos aos programas, assistimos a esse programa também, o Revista da Tarde, porque realmente os assuntos que nós trazemos aqui, Camila, a doutora Camila, são assuntos relevantes, que é para informar, que é para inspirar as pessoas. E hoje nós estamos aqui também para informar, inspirar, falar sobre prevenção ao câncer de mama. Você, Camila, tem trabalhado fortemente nessa área como médica. Você é especialista em mastologia, certo? Isso. Vamos contar aí para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, quanto tempo que você está atuando nessa área, de que forma você tem trabalhado e depois então a gente vai caminhando para as dicas aí de prevenção. Certo, perfeito. Eu me formei como médica em 2018 pela Universidade Federal de São Carlos e depois disso eu entrei na residência de cirurgia geral. Na época eu queria fazer uma área cirúrgica, eu gostava muito de atendimento ao trauma, nada relacionado com oncologia, e eu fui acabar descobrindo a oncologia durante a residência. E foi quando eu tive contato com a mastologia, através da equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças. E foi onde eu descobri meu amor pela oncologia, pela mastologia, em especial, né, pela cirurgia de mama. E como essas pacientes, elas têm toda uma força, trazem, assim, uma bagagem muito importante, como elas ensinam pra gente, como a gente pode fazer a diferença na vida delas. Então, eu me apaixonei por essa área. Depois eu fui fazer residência de mastologia, né, terminei a cirurgia geral, fui em seguida com essa equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças, né, onde fiquei ali por 2 anos, tendo toda essa vivência com casos cirúrgicos, com as pacientes, tudo mais. Terminei, né? Hoje em dia eu atuo na área de mastologia exclusivamente, né? Eu atendo pacientes. Na área de mastologia a gente atende quaisquer afecções da mama, então tanto doenças benignas, doenças malignas, nós atendemos inclusive tanto mulheres quanto homens, que é uma dúvida também que existe, né? Lembrando que homem também tem câncer de mama. Pois é, quase não se fala nisso, mas eles também têm. Sim, é algo muito raro, né? Corresponde a menos de 1% dos cânceres de mama no total, mas a gente também cuida dessa parte, tanto para homem quanto para mulher, doenças benignas e malignas. É um cuidado total. E é muito importante frisar também que a gente não cuida só do diagnóstico do câncer, mas a gente também faz todo o cuidado de prevenção e promoção de saúde na área rastreamento, né? Então, por exemplo, pacientes que têm um risco maior para câncer de mama, né, que tem alguma mutação genética, história familiar importante, essas pacientes elas têm uma indicação de uma individualização do cuidado de rastreamento. Então, muitas vezes elas já vêm cedo para a gente para fazer esse rastreamento de forma individualizada,
e às vezes até intervenções para reduzir esse risco de câncer de mama. Olha que interessante, né? Essas intervenções, esse rastreamento, o que pode salvar uma vida e pode impedir, de repente, que a doença realmente aconteça ou aconteça de uma forma agravante, digamos assim, penso eu. Ouvindo você falar, e o quanto é importante então esse trabalho aí de prevenção, e por isso que hoje nós queremos conversar com você, doutora Camila, sobre prevenção ao câncer de mama, porque parece algo tão assim, já tão falado. Parece que se fala tanto e ao mesmo tempo ainda falta informação. Mas eu acho interessante quando a gente assiste lá os seus vídeos no Instagram. Eu dei uma olhada no seu Instagram lá, você tem realmente vídeos muito bons. E esses dias atrás eu estive assistindo a um vídeo seu que você falava bastante sobre o exercício físico, porque é algo que a gente fala no dia a dia, é importante fazer exercício físico, todo mundo sabe que é importante, né? Mas nem todo mundo faz, e a gente sabe que é um desafio também, nem todos conseguem uma constância no exercício físico, até para a vida mesmo, para ter uma vida mais leve, mais feliz, né? Sim. Uma vida mais saudável em todos os aspectos. Mas como nós estamos hoje focando aqui na questão da prevenção ao câncer de mama, você trouxe para a gente alguns dados e estudos que mostram que a atividade física pode reduzir o risco de câncer de mama entre 10% e 20%. É realmente um número considerável, não é mesmo? O que nos leva a te perguntar o seguinte: como esses exercícios, então, eles conseguem trazer esse impacto relevante na prevenção dessa doença? Sim, são números que são muito relevantes, né? Inclusive, quando a gente fala em tratamento de câncer de mama, né? Não existem, assim, mudanças de estilo de vida que trazem tanto benefício quanto o exercício físico, né? E esses dados variam muito na literatura. A literatura traz dados com meta-análises, com casos grandes, com estudos que usam uma população grande, né? E eles mostram que o exercício físico está atrelado à redução do risco de câncer de mama. E por quê? Muitos estudos tentando entender o porquê o exercício está interligado à redução do risco. Mas as principais hipóteses que levam para entender esse assunto, principalmente o exercício físico, ele está ligado à redução da quantidade de tecido adiposo, então redução de obesidade, redução do IMC, né? A gente sabe que o tecido adiposo, que é a gordura do nosso corpo, ela promove um estado inflamatório, e isso está correlacionado com o aumento de risco de câncer. Além disso, o exercício físico, ele também reduz, por exemplo, a resistência insulínica, né, que também é um fator de risco importante relacionado ao câncer, né. Além disso, citocinas pró-inflamatórias, diversos outros mecanismos, e até alguns estudos sugerem que ele modifica a nossa imunidade. E a imunidade, ela é uma das barreiras que o nosso corpo usa como proteção contra o câncer, né? O nosso sistema imune, ele é o primeiro a atacar o câncer, né? E quando o nosso sistema imune ele está defasado, né, há um prejuízo, e isso pode favorecer o crescimento e a evolução do câncer. Entendi. Então, a atividade física, ela faz são vários aspectos que ela trabalha, né? Além de, claro, melhorar a qualidade de vida, melhorar o sono, enfim, melhorar toda a nossa fisiologia corporal. Com certeza. A gente fica mais feliz. Eu, quando faço minha caminhada, volto para casa diferente. Sabe? Faz o exercício, já volta para casa diferente, uma corridinha, qualquer exercício que a gente faça, a gente já se anima, né? A gente fica mais feliz. E o Ministério da Saúde, inclusive, aponta que a atividade física e alimentação balanceada, que a gente sabe também que a alimentação é essencial, com certeza, para toda a nossa saúde, mas elas juntas, elas podem diminuir em até 28% o risco de câncer. Como essas duas práticas, elas se complementam aí na prevenção? Elas são um complemento e, inclusive, elas têm até fatores parecidos, né? Então, essa redução de tecido adiposo, essa redução insulínica, redução do índice glicêmico, né? Então, isso tudo tá muito... é algo que está muito unido, né?
E é algo que a gente acaba até percebendo na prática, quando você começa a ter uma vida de exercício físico regular. Isso te exige ter uma alimentação mais balanceada. É verdade, né? É algo que está casado, né? Você vai fazer a tua atividade física, você não pode fazer uma refeição gordurosa, né? Você acaba se hidratando mais, você acaba procurando ter hábitos mais saudáveis, né? Então, isso acaba se complementando e temos essa redução bem importante, sim. Né, inclusive alimentação, inclusive uma alimentação balanceada, ela está associada, é um fator de alto benefício, né, para a redução do risco de câncer de mama. Muito bom, e inclusive para a saúde integral, né, de cada um de nós, e eu fico pensando aqui que além do câncer de mama, doutora Camila, tem outros tipos de câncer que as pessoas apresentam, né? Ultimamente tem aparecido, né? Novos tipos de câncer e justamente aí por conta de uma má alimentação, falta de cuidado, falta de exercício, estresse, né? Acho que tudo isso vem favorecer, mas é que outros tipos de câncer então podem ter o risco reduzido a partir do momento que a pessoa começa com a prática regular dos exercícios. É muito interessante essa pergunta, Clarice, até porque foi publicado um estudo no jornal, no JAMA, né, que é um jornal internacional, e ele mostrou que a atividade física ela estava associada com redução de 26 tipos diferentes de câncer, incluindo câncer de mama. 26 tipos. 26 tipos. Bastante. Então, principalmente aí entra, né, tumores de trato gastrointestinal, pâncreas, né? Então, além de outros cânceres da mulher, né? Então, sim, a prática do exercício físico por causa daqueles mesmos mecanismos que a gente conversou, mecanismos que reduzem o estado pró-inflamatório, né? Tudo isso pode reduzir também o risco para outros tipos de câncer, né? A obesidade, principalmente, ela é um fator de risco que ela é um fator incomum de vários tipos de câncer. Você já nos contou um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua especialização, sua especialidade, né, na sua área como mastologista, certo? E você trouxe já dados bem importantes para a gente aqui no primeiro episódio, falando sobre o exercício físico, sobre a alimentação, na questão da prevenção ao câncer de mama e outros cânceres também. Mas hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, doutora, na questão quando as mulheres elas já tiveram o câncer, tá? E elas então estão tratando, né, esse câncer. Será que elas podem fazer exercício físico nesse período em que elas estão tratando? E tem um dado que você mesma trouxe para a gente que 37%, né, pode ser reduzido no risco dessa recorrência, certo? Mas qual que é a aplicação para esse efeito tão significativo? Porque a gente fica pensando aqui que a pessoa que teve câncer, ela está num estado de vulnerabilidade ali, tanto emocional quanto físico, não é mesmo? Ela está fazendo os tratamentos, e os tratamentos, eles são desafiadores. A gente sabe, conversa, já teve gente da família que teve, né? Então a gente sabe que é desafiador. Então, por isso que eu trago essa pergunta para você, que talvez seja até a dúvida de muitas mulheres que estão nos assistindo hoje, mulheres que já tiveram câncer de mama, estão tratando, mas ficam se perguntando, será que eu nessa condição posso fazer exercício físico realmente? Esse dado que você trouxe, com certeza é comprovado. Explica para a gente como tudo isso funciona. Boa tarde, é uma honra estar aqui no programa novamente. Clarice, essa é uma ótima pergunta. A paciente ela pergunta, será que eu posso fazer o exercício físico? O que a gente responde para a paciente você deve fazer, né? Isso já é algo que a gente orienta ativamente, né? É uma das nossas ferramentas usadas no tratamento, né? É uma ferramenta para evitar recorrência. A gente tinha uma visão do câncer antigamente, que o câncer deixava, assim,
a paciente numa forma muito vulnerável, né, com a parte física muito abalada. Os tratamentos de quimioterapia, a gente tinha aquela imagem, né, dos pacientes emagrecidos, tudo mais, né. Isso tudo mudou muito com o passar do tempo. Hoje a gente tem tratamentos muito modernos, né, alívio sintomático, né, muito, muito evoluído também. Então, a gente consegue promover para essa paciente durante o tratamento, tanto quimioterápico, radioterápico, né, um alívio desses sintomas, né, e a gente estimula, sim, a prática de exercício físico, né. Então, a gente tem um benefício muito grande quando a gente fala de redução, tanto do câncer de mama voltar, né, de ter uma recorrência depois que acaba o tratamento, quanto até uma redução de mortalidade, né? Então, o que acontece? O exercício físico, por aqueles mecanismos que a gente já conversou, de redução de gordura, de redução de resistência insulínica, de fatores inflamatórios, né? Ele traz esse benefício, ele alinhado com o tratamento, ele pode chegar a números, né, como você mesmo já falou, né, números altos, números significativos, né. A gente teve um estudo publicado ano passado, que avaliou o risco de recorrência em pacientes que praticavam exercício físico, e essa recorrência diminuiu em 37%, né. Eu ouso dizer que a gente tem na medicina, a gente tem essa necessidade de estar sempre buscando novas drogas, novos tratamentos, e às vezes a gente descobre uma nova droga que tem ali um benefício de 15%, né, de 10%, e a gente comemora e isso vai associando, e a gente ter uma ferramenta que traz aí um benefício alto de mais de 30%, né? Claro que não são estudos que têm metodologia totalmente comparável, né? Mas falando de mais uma ferramenta no nosso arsenal para o tratamento do câncer de mama, né? Então, por que não perder um tempo ali na conversa durante a nossa consulta com a paciente, explicando, incentivando e convencendo ela a ir fazer uma atividade física, né? É algo que, inclusive, a gente vê que traz benefícios para quem teve câncer de mama e para quem está tratando câncer de mama, não só nessa redução de risco de recorrência, mas redução até de cansaço, melhora da autoestima, né, a paciente se sente mais energizada, melhora da força muscular, né, que é algo que também se perde, o próprio tratamento, o próprio câncer faz isso, né, ele traz um prejuízo para nossa musculatura e tudo mais, né, e também o próprio exercício físico, ele melhora no total da qualidade de vida da paciente. Fantástico, né? Isso que você traz, porque é um recurso que está ao alcance de todas. Então, independente ali da classe social, da idade inclusive, não é mesmo? A mulher pode fazer o seu exercício. Claro que o ideal seria que fosse acompanhado, né? Que fosse um exercício supervisionado, até porque muitas vezes eu fico imaginando que às vezes a pessoa, pode ser que ela não esteja tão debilitada, mas ela está diferente, né, do que Sim. ela era, então ela vai precisar se levantar aos poucos, é um processo, eu fico imaginando aqui, é um processo, e então interessante, né, se esse exercício for supervisionado, mas é muito legal esse dado que você traz para a gente, é um índice alto de redução de reincidência da doença, e fortalecendo aí a paciente. Então você veja só, algo que está ao alcance de todas nós, e que nós podemos fazer, né? E mesmo a pessoa que já teve o câncer de mama vai poder continuar usufruindo desse exercício maravilhoso aí, dessa prática maravilhosa que é o exercício físico. Então é fantástico, né? Sim. Graças a Deus por isso. E você trouxe um dado para a gente do Ministério da Saúde, o INCA e o OMS, que eles recomendam ao menos 150 minutos de atividades moderadas por semana, ou seja, 75 minutos de atividade intensa, além dos exercícios de força, tá?
tá? Na prática, como a paciente pode organizar essa rotina? Porque tem que ser organizada a coisa aqui, né, para dar certo. Sim. Como que funciona? Então, geralmente, né, as atividades, elas podem ser separadas ali 2, 3, 5 vezes por semana, o quanto a paciente tiver disponibilidade, e esses 150 minutos, eles devem ser divididos ao longo da semana, né? Então, em atividade moderada, que é aquela caminhada, né, aquela atividade mais leve, ou atividade mais vigorosa, corrida, pedalada, né? Então, ela pode estar dividindo isso ao longo da semana, né, em períodos, e é muito importante frisar, né, que é muito importante o exercício de força também, né? Isso é uma dúvida constante até no consultório, as pacientes sempre perguntam, eu não gosto de fazer musculação, né? Eu já faço o meu pilates, eu não quero fazer musculação, mas a gente fala não, precisa, é obrigatório. É muito interessante porque a nossa massa muscular, nossa massa magra, né, ela não serve só para dar força e disposição pra gente. Ela tem um papel muito importante em todos aqueles fatores que a gente conversou, de redução de glicemia, de controle de resistência insulínica, tudo mais. Então, ela tem um papel fundamental nesse aspecto da redução do risco, né, de recorrência e tudo mais do câncer. Tem que levantar peso, então. Com vontade ou sem vontade, se sentindo forte ou não, tem que fazer um esforço e levantar peso. É musculação, então. Musculação. E é muito importante também, como você mesmo comentou, que seja supervisionado, né? Muitas mulheres também têm dúvida, porque trataram câncer de mama e às vezes fizeram a cirurgia de esvaziamento axilar, por exemplo. E sempre surge essa dúvida. Porque o esvaziamento axilar, ele está associado ao maior índice de linfedema, por exemplo, né, que é aquele inchaço do braço. E um exercício supervisionado, ele não está relacionado com a piora desse linfedema. Isso é sempre uma dúvida, então, um exercício bem supervisionado, progressivo, de forma correta, né, ele é aplicável com certeza, inclusive musculação não é contraindicada para quem fez cirurgia axilar. Olha só, maravilhosas essas dicas que você traz aqui pra gente, porque a ideia que se tem geralmente é assim, ficou doente, enfraqueceu, tá uma pessoa debilitada, fraca, então é melhor descansar, descansar e não fazer exercício, mas só que é ao contrário, né, isso que você traz pra gente, e é muito interessante trazer essas questões, esses ensinamentos aqui, que talvez alguma mulher está nos assistindo aqui, né, alguma querida que já teve câncer, está tratando e não sabia disso, olha que interessante, pode fazer exercício físico desde que seja supervisionado aí, né, por algum profissional e com certeza vai trazer benefício à saúde. O grande objetivo das empresas, né, o grande desejo das empresas é fazer a transformação digital. E aí, quando eles acionam a consultoria, eles não sabem por onde começar. E aí, quando a gente vai olhar essa parte de transformação digital, existem 3 perspectivas que precisam ser consideradas, né? A mudança de mentalidade das pessoas, da equipe. Então, a gente precisa fazer uma comunicação efetiva, dizendo, olha, estamos buscando a transformação digital dentro do negócio e a ideia e o plano é tal. Então, a comunicação nesse sentido, ela é muito importante. Ela precisa ser muito bem feita. Porque o que acontece? Tá vindo uma consultoria e vai aqui trazer transformação digital para o negócio, eu vou perder meu emprego? É uma preocupação que as pessoas têm. E isso vai dando força para a famosa rádio peão, né, que tem nas empresas. Então, se a gente deixa a rádio peão trazer informação antes do que as informações oficiais, isso gera um transtorno muito grande quando a gente está fazendo ali processos de transformação digital. Então, voltando, o primeiro ponto é uma comunicação eficiente, porque a gente vai precisar mudar a mentalidade das pessoas. Você, como especialista nessa área da mastologia, já deve ter feito tantas cirurgias, né, ajudado tantas mulheres, mas nunca deixa de falar da prevenção, que é tão importante a gente trazer esse assunto aqui. Nunca é demais falar da prevenção, não é mesmo? É verdade. E no Outubro Rosa a gente intensifica um pouco mais sobre esse assunto. São muitas campanhas e é legal de ver
as empresas trazendo essa consciência, os hospitais, as instituições, as igrejas, e nós aqui da Rede Super convidamos você, para nós é uma alegria ter você conosco aqui para trazer essas dicas sempre tão importantes. E como eu falei aqui, as coisas vão mudando, né? Há muita novidade na medicina e é bom a gente trazer aqui para as mulheres, principalmente, que nos acompanham aqui. Mas hoje, lembrando aqui, inclusive, do Outubro Rosa, que está se aproximando, né? A gente fala muito sobre fatores de prevenção, como eu comentei agora há pouco, como a alimentação, que você nos trouxe muito e colocou muito bem aqui sobre a alimentação, o quanto que é importante, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do evitar o álcool, não fumar, né? Até que ponto pode se reduzir, tem uma porcentagem que pode ser reduzida aí nos casos do câncer de mama, e como que todas essas escolhas na vida da pessoa, elas podem se somar ao efeito aí da atividade física também, que falávamos lá nos primeiros episódios. Sim, lembrando, a gente tem que sempre lembrar que o câncer de mama, assim como outros tipos de câncer, ele é uma doença multifatorial, né? Então, não é só um aspecto, um risco genético isolado que leva a ocorrer essa doença, né? São vários fatores associados. E os fatores de hábitos de vida, eles estão fortemente interligados com o câncer de mama, né? Então, como a gente já trouxe aqui, né, como a atividade física e uma alimentação balanceada reduzem o câncer de mama. Quais são esses fatores de risco, então, que levam, né? Então, principalmente, a gente já comentou, obesidade, né, o sedentarismo, né? Isso tudo leva a um acúmulo de tecido adiposo, né? Além disso, a ingesta de álcool, né? Ela é mais associada, inclusive, do que o tabagismo, mas o tabagismo também, né, tem uma associação ali mostrada na literatura, e é muito importante que esses fatores de risco, eles sejam reduzidos, né? A gente sabe que não existe um consumo seguro de álcool para evitar o câncer, né? Qualquer consumo de álcool já tem uma associação, né? Então, é muito importante que tenha, assim, uma atividade, um hábito de vida saudável. Isso é o mais importante, né? Além disso, o câncer de mama, ele também está muito relacionado com fatores hormonais. Então, até porque a maioria dos cânceres, eles têm receptores hormonais, e os hormônios, nossos hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, eles atuam nas vias de crescimento do câncer, né? Então, fatores que aumentam a nossa exposição ao hormônio, né? Isso tudo pode aumentar o risco. Então, como a gente já comentou, a própria obesidade, ela aumenta, né? Ela faz uma má distribuição desses hormônios, né? Quem começa a menstruar, né, a gente chama menarca, muito cedo, ou tem a menopausa muito tarde, isso também são fatores de risco. Influencia também. Tratamento hormonal, terapia hormonal após a menopausa, isso também aumenta, né, tem um aumento do risco. E mesmo que sejam bioidênticos, digamos assim, hormônios bioidênticos, tem menos risco? Não existe uma diferença na prática, né? A forma como esses hormônios atuam no corpo não difere, né? Se é bioidêntico ou não, né? Isso é uma dúvida que as pacientes sempre trazem no consultório também, né? Mas essa exposição prolongada a hormônios, ela aumenta o risco, né? Isso é importante frisar. Outro fator muito importante, né, que a gente fala no Outubro Rosa e a gente também aborda em outros momentos, é a própria amamentação, né? A amamentação, ela é muito especial como um fator de prevenção, né? Porque a amamentação, ela leva a... como eu posso colocar? Ela estimula a mama, né, a terminar o processo de desenvolvimento dela, e
Isso torna os tecidos mais diferenciados e, consequentemente, diminui o risco das células se tornarem malignas, né? Então, a amamentação, para vocês terem ideia, né, a cada 1 ano amamentando, o risco de câncer de mama ele reduz em 6%. Olha só, que incrível isso. Muito, muito, muito bom. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres nos acompanhando. Esse programa ele é um programa assistido por muitas pessoas de diferentes idades. Você sabe, você mesma já assistiu. Também temos homens e mulheres assistindo, mas ele é mais assistido por mulheres. Então eu tenho certeza que tem muitas mulheres aí acompanhando hoje a nossa programação. Doutora Camila, eu lembro que eu deixei já no ar uma pergunta no nosso último episódio sobre a questão do câncer de mama e qual é a relação com a idade das mulheres. Então eu te perguntei, será que tem idade para se preocupar ou não? Por que eu te fiz essa pergunta? Tá? Eu estive num evento numa instituição que atua fortemente aí com campanhas de prevenção ao câncer de mama, uma instituição muito séria, inclusive, e o que me chamou a atenção nesse evento que aconteceu, nessa campanha do último Outubro Rosa, foi que eu fui apresentada, eu fui para apoiar, inclusive, essa instituição, e me chamou muita atenção quando eu vi várias jovens que já tiveram, né, o câncer de mama, inclusive algumas delas precisaram fazer a mastectomia, que é a retirada da mama. E isso me chamou muito a atenção e fiquei pensando, tão jovens, porque eu não sei, a gente tinha uma ideia que eram pessoas de mais idade que tinham mais aí o câncer de mama, mas aquilo me chamou a atenção. Conta pra gente por que os jovens estão tendo também o câncer de mama e essa questão da idade. É verdade, Clarice, não é só uma impressão. Na verdade, a grande maioria dos episódios de câncer de mama, eles ocorrem entre os 50 e 70 anos, mas a gente está tendo mais casos, inclusive em pacientes mais jovens, né? Atualmente, 40% dos casos de câncer de mama ocorrem antes dos 50 anos, né? Isso está muito relacionado com a mudança do nosso hábito de vida, né? Então, o que tem acontecido nas últimas décadas é que a mulher ela tem tido filhos mais tarde, a gente amamenta menos, né? Nosso estilo de vida ele é mais estressante, a gente tem uma alimentação muito mais industrializada, mais sedentárias, né? Então, todos esses fatores eles vão se somando, como a gente já conversou nos outros episódios, né? E isso aumenta, sim, o nosso risco de câncer de mama, inclusive em idades mais precoces, né? Além disso, mutações genéticas, né? Elas favorecem câncer de mama em idades muito mais precoces, né? Ali por volta dos 35 anos, né? Então, são fatores que eles devem ser acompanhados e cada caso deve ser individualizado para ter um rastreamento mais adequado para cada paciente. E ainda bem que a medicina, né, com o seu avanço, ela traz aí os recursos que, poxa, dói no coração, né? A gente sabe que não é fácil, o tratamento não é fácil e tal, mas muitas vezes jovens ainda que nem se casaram, não tiveram filhos, como você falou, e já passaram pela experiência aí de ter um câncer de mama e precisaram fazer aí a mastectomia. Mas ainda bem que a gente percebe também que há recursos de reconstrução de mama, o que não existia antigamente. Fale um pouco sobre essas novidades todas aí que a medicina traz. É verdade. Antigamente, quando começou o início do tratamento do câncer de mama, era uma cirurgia bem agressiva. Era retirado a mama, a musculatura da parede torácica, a pele, né? Esvaziado a axila. Era uma cirurgia bem radical e não era realizado reconstrução. E com o passar das décadas, os estudos foram mostrando que a gente podia fazer cirurgias cada vez mais conservadoras, minimalistas, retirando apenas o tumor e usando outras estratégias para aumentar, né, essa eficácia do tratamento, né, como a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia, tudo isso ajudou a reduzir muito o risco de recidiva, né? E a reconstrução, ela foi um tabu até certo ponto, porque não se sabia se você podia ou não reconstruir, se isso teria alguma interferência, né, tanto na recorrência até quanto no próprio acompanhamento do tratamento, né.
mas os estudos mostraram que não existe diferença, inclusive em reconstruir no mesmo momento da cirurgia e depois, isso não muda, né, a recidiva nem recorrência, né, e graças a Deus hoje a gente tem, a medicina tá muito moderna, a gente tem muitos recursos, né, então as próteses, elas são melhores, elas são mais macias, parecem mais com uma mama normal, uma mama natural, né, a gente faz cirurgias associadas com oncoplástica, né, que são técnicas de cirurgia plástica aplicadas para retirar o câncer e reconstruir, né? Por exemplo, a mamoplastia. Você pode fazer uma mamoplastia e retirar o câncer, né? Nesse momento. Isso traz um benefício, inclusive, de autoestima para a mulher depois. Isso que eu ia falar, a autoestima, né? Tem muitas mulheres que realmente sofrem, e não é fácil, a gente sabe, né? Porque, poxa vida, né? É algo assim da feminilidade que está ali, né? É o seio da mulher. E que bom que a medicina pode, então, ter todos esses recursos, está trazendo, e que pode ser feito, inclusive que eu não sabia, que pode ser feito no momento da retirada do câncer, a pessoa já pode fazer a reconstrução, caso ela decida fazer isso. É bem importante, né, porque realmente a autoestima da mulher, ela fica bastante abalada quando ela sabe que tem um câncer de mama. Então, é duas coisas que abalam a mulher quando eu já entrevistei muitas pessoas que tiveram câncer de mama, e elas me falam assim, a primeira coisa é que o cabelo, a gente acha que o cabelo vai cair todinho, e elas se preocupam, a princípio, mais com o cabelo, né, que pode cair todo ou não, depende, cada caso é um caso, não é mesmo? Agora, daí vem a segunda coisa, o que é, né, a mama, se tiver que tirar a mama, e daí como que fica? Então, são dois fatores, assim, que realmente mexem com a autoestima da mulher, mas que bom que esses recursos já estão disponíveis, e que agora, então, mudou, né? Não é mais como antigamente, já se tem aí condição de trazer mais qualidade de vida, eu diria, para essa mulher, porque ela já passou lá por tanto, né? Passou pelo tratamento, teve todo o seu emocional, né, abalado, digamos assim, quando sabe da notícia, aí vem o tratamento. Então, que bom que daí esse recurso chega para levantar de novo essa mulher e dizer, olha, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então isso é incrível. Outubro Rosa se aproximando, mas eu gosto de dizer que Outubro Rosa é sempre. Nós mulheres precisamos ter esse cuidado com a nossa saúde. A prevenção é fundamental, como você bem trouxe aqui para nós. E hoje eu quero começar perguntando para você o seguinte, na questão do rastreamento, qual a importância de começar esse rastreamento aos 40 anos e como isso se conecta com a prevenção? Boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui, agradeço novamente o convite. Clarice, isso é um assunto muito de extrema importância, né, até um debate, né, no meio médico, porque existe uma divergência entre as recomendações, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda que seja iniciado o rastreamento a partir dos 50 anos, com um exame a cada 2 anos. Enquanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação de Ginecologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles discordam. A gente recomenda que seja iniciado aos 40 anos, todo ano. Por quê? A gente sabe que 40% dos cânceres de mama, eles vão surgir antes dos 50 anos. Inclusive, você comentou sobre isso, e eu achei super importante, num dos episódios, que mulheres com 35, 40 anos estão tendo, assim, é um índice grande de mulheres nessa idade que está tendo câncer de mama. Então, por isso a importância. Isso, essa faixa ali dos 40, 50 anos, elas têm uma fatia importante da população que deve ser rastreada, né? Claro que fatores como mutação genética, história familiar devem ser individualizados e devem começar esse rastreamento antes, né? Até com outros exames, né? Exames diferenciados. Mas é muito importante que aos 40 anos já comece esse rastreamento para quem não tem, claro, nenhum fator de risco adicional.
certo? E claro que é importante a gente trazer aqui também, doutora, sobre a questão de ir ao médico. A mulher precisa ir ao ginecologista mesmo que esteja sem problema algum, certo? Porque antigamente tinha essa ideia, né, as mulheres mais antigas, que só iam ao ginecologista quando aparentava ter algum problema. Mas não, precisa trabalhar na prevenção. Então, como que você aconselharia aqui as mulheres que estão nos acompanhando? Qual que é o momento certo de ir ao ginecologista? Com quantos anos deve começar, né? E qual que é a constância, digamos assim, quantas vezes ao ano, ou uma vez ao ano, 2 vezes? Conta aí pra gente. Então, com certeza, é fundamental não só para prevenção, né, para receber práticas de prevenção, de promoção de saúde, mas a mulher deve começar o seu acompanhamento, né, já no início do seu período fértil, né, começar já esse acompanhamento com orientações. Inclusive, existe até uma dúvida, quando que eu devo ir no mastologista, por exemplo? A gente até recomenda que a mulher pode ir no mastologista ali com 20 anos, né? A gente pode fazer orientações, promoção de saúde, orientações de prevenção, né, de risco, né? Não só esperar lá os 40 anos para começar o rastreamento, né? Então é muito importante, sim, que esse cuidado continuado, né, com o profissional da saúde seja realizado, né? Inclusive até outros cânceres, como por exemplo, né, o rastreamento do câncer de colo de útero, né, que ele já começa lá no início da vida sexual. Sim, muito, muito importante. E já que estamos falando em prevenção, vamos falar então dos principais exames que a mulher deve fazer e que pode salvar aí a vida dessa mulher. Conta pra gente. O principal exame de longe é a mamografia. Mamografia, gente. A mamografia, inclusive, ela é o único exame que ela tem dados científicos mostrando que ela reduz morte por câncer de mama, né? Dados que mostram até 20 a 30% de redução. Por quê? A mamografia, ela tem a capacidade de identificar as lesões antes mesmo delas serem palpáveis. Então, antes mesmo de se tornar um nódulo, de se tornar uma massa, né? A mamografia, ela mostra ali sinais, né, da lesão. Inclusive, tem até alguns sinais que podem ser identificados antes dessa lesão se tornar um câncer, que são o que a gente chama de lesões precursoras, né? Então, lesões como atipias, lesões que levam a um risco maior de malignização, né? Então, essas lesões, elas podem ser identificadas muito precocemente e retiradas, né? Em um tratamento aí muito mais simples, muito mais eficaz. Por isso que a mamografia é associada com a redução do risco de morte. E tem algumas alterações, que são, por exemplo, as microcalcificações, que elas são vistas na mamografia. Os outros exames, eles não conseguem mostrar, né, essas características. Claro, outros exames, eles podem e devem ser associados, principalmente quando se tem dúvida, né, ou individualizado para cada caso. Mas a mamografia é o principal, não tem como fugir. Pode até fazer o toque, o autoexame e tal, mas a mamografia é o principal. Esse está salvando vidas. Exatamente, esse está salvando vidas. Então, prestar atenção aí, mulherada, é isso aí, para todas nós, não é mesmo? Bom, nosso programa está quase terminando, certo? E a última pergunta agora é: quantas vezes, qual que é a constância que a pessoa deve fazer esse exame da mamografia? Então, já que você falou que é o principal exame, deve-se fazer uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou dependendo da idade ou da saúde da mulher? Como que funciona isso? Então, lembrando, a partir dos 40 anos deve-se fazer a mamografia uma vez por ano, anualmente. Isso é muito importante. E também, como você comentou, Clarice, inclusive o autoexame, ele também é importante. Ele não é fundamental e ele não é a nossa principal ferramenta. Nossa principal ferramenta é a mamografia, porque ela pega antes de ser palpável. Mas, mulher, você que conhece o seu corpo, conhece a sua mama, né? É importante, durante o banho, né? Na frente do espelho, repare nas mamas, veja se não tem alguma alteração, né? Alguma coisa que você não percebeu antes. Você, mais do que ninguém, conhece o seu corpo e a sua mama, né? Então, por isso, sim, é importante também que a mulher conheça o próprio corpo e qualquer alteração. Nódulo, alterações na pele, secreção de líquidos pelo mamilo, vá imediatamente ao mastologista.
Muito bem, doutora Camila Weigert, é isso? Olha só, doutora Camila, especialista em mastologia. Muito obrigada por estar conosco durante toda essa semana aqui, trazendo todos esses ensinamentos para a gente. Que Deus continue te usando, abençoando você para ajudar tantas mulheres da forma linda como você já tem feito aí na sua profissão como médica. Muito obrigada por tudo, Deus abençoe. Amém. Obrigada, Clarice. É um prazer, uma honra, né? E que Deus continue usando, né, a medicina e usando nós para poder abençoar a vida de tantas mulheres. Amém, amém. Parabéns, sucesso pelo seu trabalho aí. E você que nos acompanhou durante toda essa semana, você percebeu que a gente falou a semana inteirinha sobre prevenção, Outubro Rosa. Eu estou aqui de rosinha para lembrar você, mulher, que Outubro Rosa é sempre, certo? Então, devemos nos cuidar sempre, afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, e vamos aí usufruir de todos os recursos que Deus, o próprio Deus, já colocou nas nossas mãos. Então, vamos caprichar aí, cuidar da nossa saúde, trabalhar na prevenção, fazer os exames, ir ao médico e procurar, é claro, na medida do possível aí, ter um estilo de vida saudável. Eu agradeço a sua companhia, você que esteve durante toda a semana conosco, e vamos juntos, todos nós, trabalhar aí fortemente na prevenção. E deixo aqui meu abraço carinhoso para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sabe aquelas marcas que aparecem com o tempo, como o bigode chinês, as linhas de marionete? Então, elas podem deixar o seu rosto com um aspecto envelhecido, cansado. Mas a boa notícia é, você não precisa conviver com essas marcas. Hoje, os procedimentos estéticos conseguem corrigir, amenizar, suavizar essas marcas. Então, existem procedimentos como os bioestimuladores de colágeno, os preenchimentos com ácido hialurônico, os microagulhamentos, todos esses procedimentos que devolvem a firmeza da pele, corrigindo, amenizando essas marcas. O segredo é escolher o melhor tratamento para você, um tratamento que renove a sua beleza de uma forma harmônica e segura. Porque quando você se sente bem no espelho, o mundo também percebe a sua melhor versão. Aqui é a doutora Gemi Mirata para o quadro Minuto Fala Doutora. Realce sua beleza com o cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer. Olá, sou o Mimoso Tesouro e gostaria de convidar você para conhecer o nosso espaço. Tem uma equipe totalmente preparada para cuidar da beleza e da saúde do teu cabelo. Venha conhecer o nosso espaço.